Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live de toda segunda-feira. Aqui estaremos juntos há 31 semanas. Estaremos juntos por 31 semanas. E já estamos juntos há 18 semanas para ler o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. E às vezes eu chamo essa live de sabedoria exatamente por isso. O livro de Provérbios foi escrito por rei Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio e mais rico da história. E essa passagem escrita por ele, essas passagens, elas nos trazem consciência e nos ensinam a lidar com as questões da vida. E o tema de hoje é lidando com a frustração. Eu sempre vou linkar o tema com o trabalho, mas também com a vida pessoal, porque uma coisa está completamente conectada, emaranhada com a outra. É impossível a gente ter realização, felicidade na sua vida pessoal e ser completamente ou totalmente frustrado com o seu trabalho, porque uma coisa sustenta a outra. E, como eu falei, nós estamos na 18ª semana. Gente, já tem 18 semanas que eu estou aqui, a todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, cumprindo a minha missão comigo mesmo. Isso aqui, gente, é mais do que para o outro. Isso aqui é para mim, para minha pessoa, para minha disciplina, para minha constância, para minha obediência e para cumprir o que eu digo comigo mesma, mais do que para as outras pessoas, mais às vezes do que para mim mesmo, que é para o Senhor. Porque quando a gente fala de lidando com a frustração, a gente se frustra muito, muito, principalmente quando a gente não consegue cumprir o que a gente fala com a gente. Quando a gente está falando de promessas, acordos, quando a gente fala de desafios, quando a gente fala de compromisso para com o outro, normalmente a gente não se frustra, a gente consegue entregar, mesmo que talvez não seja na intensidade, qualidade, velocidade, satisfação, mas a gente entrega. O índice de frustração com o outro é quando o outro não atinge a nossa expectativa, quando o outro não retribui ou não dá aquilo que a gente espera. Mais uma vez, fala sobre a gente e não sobre o outro. Na live de hoje, eu quero dizer para vocês que compartilhem, curta, comenta. Depois que essa live terminar, compartilhe o post, porque aí o Instagram entende que essa live é relevante e ela vai ser distribuída para as pessoas, mesmo depois que ela se encerrar. A gente pode fazer doações, pode fazer caridade, pode doar para o outro, assim, compartilhando uma live. Eu que trabalho com a internet, e aqui é a minha principal fonte de comunicação com o meu cliente, com você, eu preciso disso. E quando você toma a decisão de fazer isso, você está se alinhando com aquilo que você crê para você. E quando você olha para a sua vida e você fala, nossa, eu queria crescer, prosperar, melhorar, ser abundante, ter mais clientes, ganhar mais dinheiro, mas será que eu estou fazendo algo tão pequeno que é colaborar com o outro, que precisa disso também? Que semelhante traz semelhante. Se eu faço isso para alguém, alguém vai fazer isso para mim. No meu modelo de negócio, no meu modelo do receber. O meu receber é, por exemplo, você curtindo, compartilhando e dinheiro, claro, óbvio. E o seu, como é? Então, faça para que façam com você. E hoje eu vou trazer em Provérbios 18 essa reflexão sobre como lidar com as frustrações da vida e mudar esse padrão mental para você viver uma nova realidade, mas que também não é do dia para a noite. Ah, outro detalhe. Hoje eu vou lançar uma pesquisa aqui no Instagram de link do Google Forms. Eu vou precisar preciso já, muito da boa vontade, da ação de vocês em responder essa pesquisa, em compartilhá-la. Eu realmente preciso de ajuda, isso é realmente muito sério e importante para mim. Então eu vou compartilhar e tô avisando aqui na live, porque quem assiste a live já sabe o quanto isso é importante e vai poder me ajudar. Então vamos lá, lidando com a frustração. Eu abri aqui a live falando sobre a entrega, falando sobre o cumprimento de um acordo que eu fiz comigo, que é fazer 31 lives, lendo o livro de Provérbios uma vez por semana. A frustração, ela vem por diversas questões, mas principalmente porque a gente não consegue entregar aquilo que nós criamos
que nós desejamos e aquilo que nós estipulamos que é bom, que é satisfatório. Para fazer essas lives, eu já li o livro de Provérbios algumas vezes completo, e Ritmos em Tempos Diferentes, e me propus a fazer a live para trazer mais consciência e reflexão sobre cada capítulo. Quando a gente não consegue entender o nosso para quê, nosso propósito maior, situações que nos impedem de atingir aquilo que a gente gostaria, nos gera frustração, porque nós não temos uma visão clara, nós não temos um ponto de chegada, que quando passamos por altos e baixos, na média, existe um progresso para chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Ficou meio confuso, parece, né? Até eu explicando, parece que ficou confuso. O que eu quero dizer? A frustração vem pela nossa não realização, ou nossa incapacidade de atingir a totalidade do nosso objetivo. A frustração vem quando criamos expectativas, quando nós projetamos algo e não conseguimos completar aquilo que projetamos com tudo que incluímos dentro daquele projeto. Então imagina se eu tivesse projetado aqui, fazer live todas as semanas, colocado metas altas em relação à quantidade de visualizações, a pessoas presentes dentro dessa live, a trazer temas relevantes, a criar um monte de coisas dentro desse projeto, dentro desse planejamento, e só me sentiria realizada e também com um sentimento de dever cumprido se eu tivesse atingido todos esses fatores. E a partir do momento que eu não fosse conseguir, que eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria, porque eu nem coloquei essas metas porque eu faço isso por mim, porque o meu para quê é muito forte. A partir do momento que eu não conseguisse cumprir tudo aquilo que eu estipulei, eu ia me sentir muito frustrada. E a frustração, gente, ela é um gatilho muito importante, talvez até o principal, para a ansiedade. E da ansiedade gera procrastinação, e da procrastinação gera mais ansiedade, que gera evitação, que gera culpa, que gera mais procrastinação e que te gera uma roda de insucesso na sua vida. Então, para a gente lidar com a frustração, o primeiro ponto é entender que nós temos limitações, os nossos planejamentos não serão executados no seu total, nem tudo que a gente deseja vai acontecer, nem na velocidade, intensidade, qualidade, frequência que eu gostaria. Porém, a partir do momento que eu entendo que isso é possível, isso é real e vai acontecer, eu aprendo a lidar com a frustração. E aí, a gente precisa entender que a partir disso, o que a gente fala, o que a gente projeta, o que a gente planeja, o que a gente pensa, mas principalmente o que a gente fala, que é o que traz em Provérbios 18, impacta muito nesse processo sobre o lidar ou não com a frustração, com a realização e com a nossa projeção das nossas expectativas. Lá em Provérbios 18, 7, fala o seguinte: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a alma. Quando a gente fala, poxa, não deu certo, não foi como eu esperava, não estava legal, e você começa a proferir essas palavras de frustração, porque a frustração ela é comunicada de diversas formas, na lamentação, na reclamação, na tristeza, na exigência. Quem é muito exigente, quem busca muito o perfeccionismo, fazer com muita perfeição ou algo, é uma pessoa muito frustrada, porque ela está buscando fugir da frustração. Quanto mais a gente foge de algo, mais aquilo se aproxima da gente. É muito surreal, né? E quando em Provérbios 18, 7 fala isso, fala: a boca do tolo é a sua própria destruição. A boca do frustrado alimenta a sua frustração. Se não foi como você gostaria, para, reavalia, reestrutura, mas segue. E não segue verbalizando e reafirmando isso com tanta frequência assim. A sua lamentação, o seu questionamento, ele tem que servir para te orientar e para te apoiar a resolver esse plano, fazer os ajustes necessários para você se lidar dessa frustração. Aí lá em Provérbios 18, versículo 9, fala o seguinte:
Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Por que eu destaquei isso aqui? Porque às vezes a gente se frustra muito porque a gente é negligente. A gente se frustra ou não atinge o resultado, não atinge uma expectativa, não bate uma meta, não tem a remuneração que espera, não tem a vida que espera, não tem o corpo que espera, não tem o resultado que espera por negligência. E essa negligência vem por ignorância, pelo ato de ignorar algo. A ignorância no sentido de falta de conhecimento e a negligência de depois eu dou um jeito, de não colocar respeito suficiente naquilo que está se propondo a fazer. Você já pensou se eu viesse fazer uma live por 31 semanas, deixar aqui registrado, documentado as minhas palavras, o meu rosto, falar aquilo que eu creio de qualquer jeito? Sem ler 2, 3, 5, 6 vezes a mesma passagem? Sem meditar na palavra, sem orar antes para Deus me dar discernimento e sabedoria, colocar as palavras na minha boca? Porque você acha que ninguém está te vendo, porque a gente acha que ninguém está dando importância, porque a gente acha que o que a gente está fazendo agora não vai trazer repercussão. Isso é falta de respeito com a gente mesmo. E a nossa negligência faz com que a gente nos frustre, porque a nossa negligência vai trazer resultados incompatíveis com aquilo que a gente deseja e planeja. A nossa negligência é a nossa ausência de respeito e responsabilidade sobre as nossas atitudes e comportamentos. E por isso frustramos dentro das nossas expectativas. E aí vamos lá. No versículo 12 fala o seguinte: antes da ruína o coração humano se gaba, mas o humilde precede a honra. A gente acredita, quantas vezes no meu passado eu achava que humildade era ser uma pessoa simples, tola e pobre. Hoje eu entendi que não. Humildade é a nossa capacidade de reconhecer que somos imperfeitos e precisamos melhorar todos os dias, independente do nível que eu estou e do resultado que eu atingi. É entender que eu preciso de ajuda, que eu preciso estudar mais, que eu posso receber do outro. Isso é a verdadeira humildade. E a frustração vem do orgulho. Do nosso orgulho de achar que eu dou conta de qualquer jeito, que eu dou conta de fazer, que eu dou conta disso, que eu posso aquilo, e não me coloco numa postura de humilde, de receber ajuda, de pedir ajuda, de entender que eu posso sempre ser um pouco melhor. Não é melhor do que ninguém, é melhor do que eu fui ontem. E esse orgulho e essa aqui ruína, que é essa conexão com orgulho, que está conectado com a nossa negligência, nos gera frustração. A gente acha que a frustração ela é externa, mas ela não é. Ela é completamente interna. Ela é sua irresponsabilidade, sua imoralidade e o seu desrespeito com você e com seu comprometimento. E, gente, o desrespeito, ele passa pela gente, né? O desrespeito consigo mesmo, ele passa do seu cuidado com o seu corpo, da sua alimentação, de você não beber 2 litros de água por dia. Você sabe que é importante, por que você não bebe? A gente fala, nossa, mas é tão pequeno. Mas esse pequeno comportamento, essa coisa tão irrelevante, ela se expande, ela se multiplica, ela se replica em todas as áreas da sua vida. Gente, eu tenho mais de 1.500 atendimentos. Eu já atendi para mais de 8 ou 9 países, não me lembro. Gente, de diversas realidades, de diversos perfis. Eu não trabalho só com mulheres do agro, não trabalho só com o agro, eu trabalho com todas o público, todo mundo que quer melhorar e despertar para uma vida de sucesso. Eu estou aqui disponível para servir. E as pessoas vêm muito para olhar para negócios, né? O que está te travando dentro do seu propósito, do cumprimento da sua vontade, do que está faltando para você, né, virar a chave, subir de nível, atingir resultados. E a maioria das vezes que a gente faz que eu faço esse atendimento com essas pessoas, eu e o meu consulente, a pessoa que eu estou atendendo, ela não faz o básico e ela se desrespeita. Respeita muito o outro, mas não se respeita. É por aí. E aí vem o versículo 14. Mas antes de eu ir pro versículo 14, eu quero pedir mais uma vez aqui que a hora que eu postar a pesquisa, respondam, por favor. Vai ser muito importante para mim. Vou postar nos stories. Aí no versículo 14 vem aqui e fala o seguinte: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E fala o seguinte: o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Gente, corpo fraco não suporta espírito forte.
espírito fraco não fica em corpo que não é forte, porque o corpo vai sustentar o espírito e o espírito forte vai te ajudar a sustentar o seu corpo, mas o seu corpo é a morada do espírito e você precisa fortalecer a sua carne no sentido físico mesmo e no sentido de preparo espiritual para que você consiga suportar e passar pelos processos de frustração que, baseado no que a gente falou até agora, você já entendeu como fazer para evitá-la ou amenizá-la. Então, o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença. Mesmo que seu corpo padeça, se o seu espírito estiver forte, você vai dar conta de passar por todos os processos. Porque frustração pode ser por uma incapacidade física, pode ser por uma limitação física que você não esperava. Então, fortaleça o seu corpo para você receber esse espírito forte. Porque se um dia seu corpo padecer, o seu espírito está tão forte que ele vai sustentar o seu corpo. E aí, lá no versículo 20 fala o seguinte: do fruto da sua boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Repito o que eu já disse anteriormente. Para lidar com a frustração, além do planejamento e dos desvios para mais e para menos, a gente precisa muito vigiar as nossas palavras, pois grande parte da nossa frustração vem pelas verbalizações daquilo que a gente mesmo fala pra gente, daquilo que a gente verbaliza contra a gente, daquilo que a gente profere contra o nosso trabalho, contra o nosso planejamento. O que você está falando para você? O que você está verbalizando? Se aqui fala que o coração, aqui do fruto da boca, o coração se farta. Se o seu coração vai se encher daquilo que você fala, o que você está falando? Em relação ao seu trabalho, à sua consciência, à sua postura, à sua equipe, ao seu negócio, aos seus resultados. E aí fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso aqui não precisa nem de explicação, né? Porque a frustração está muito ligada a essa morte, a essa perda. E fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu acho isso aqui assim, não preciso falar mais nada, né? Eu posso encerrar a live nesse momento. Então, meu povo, quando a gente pensar em lidar com a frustração, traz essa questão da negligência, da autorresponsabilidade, do autorrespeito, do poder das palavras, dos ajustes do seu planejamento, do analisar o que você está trilhando e do que você está buscando nessa trilha, de entender que quando a gente tem excessos de expectativas, as coisas podem ser frustradas, mas não porque não era para ser, mas é porque a gente não olhou para aquilo que precisava olhar e a gente foi negligente, muitas vezes com a gente mesmo. Nem tudo, a maioria das coisas não é sobre os outros, e sim sobre a gente, sobre como olhamos para aquilo, como decidimos fazer aquilo e como nos comportamos em relação àquilo. Não estou falando que a gente não tem que parar, revisar, analisar, voltar atrás, né? Verbalizar o que deu errado, porque a gente também não pode viver o mundo do positividade tóxica, a gente precisa ser realista, precisa ter bom senso, coerência, mas precisamos entender o que a gente quer de verdade, olhar para isso e ter essa maturidade de fazer esses ajustes para aprender a lidar com as frustrações, que elas serão inevitáveis, mas elas são possíveis de ser lidadas. Meu povo, toda segunda-feira estou aqui às 8 horas da manhã. Respondam um questionário que eu vou colocar nos stories, por favor. Curtam, compartilhem essa live, comente, é muito importante para mim. É a hora de você fazer uma boa ação, fazer uma boa caridade e me ajudar. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, estamos aqui. Até a semana 31, estamos na 18ª. Eu espero vocês. Um beijo.